Pela gentileza. O que eu posso comentar, menino, é a forma leviana e é a forma, muitas das vezes, desleixada que as pessoas se auto-credenciam a trabalhar com a espiritualidade. Sempre, em todas as épocas, e, consequentemente, em vários meios, que até então, em algum momento, era apenas verbal, hoje é virtual. Há algo mal nisso? Não, nenhum. Entretanto, cada um vai impor a sua verdade mediante ao nível da sua razão, fruindo pela consequência do que tem no vosso coração ou nos vossos coraçõezinhos. Como disse ontem, num outro processo, Maria Padilha das Almas, e hoje, parafraseando-a, eu repito, cada um vai puxar para o seu assado, o que é certo e o que é errado. Enquanto isso, alguns espíritos diminutos, como eu e outros, como estou aqui neste processo do Evangelho, terapia, falo não em nome do Evangelho, mas, consequentemente, perante ao trabalho que o Evangelho, assim como portal, nos expõe e nos propõe. Eu não peço para você crer em Deus. Eu sugiro que você se ame. Eu não lhe peço para você ser bom. Eu só lhe sugiro que você pare de sonegar o seu melhor. Nós outros não estamos impondo uma verdade. Nós apenas estamos tentando instigar em você um maior grau de maturidade e veracidade, sempre tendo como carro-chefe o seu tempo, o seu momento e o teu relacionamento com sua própria intimidade, com sua própria paz interior. Nós não somos superiores. Nós apenas somos espíritos chafurdados, envelhecidos, alguns enobrecidos e outros até já muito antigos, mas rejuvenescidos no seu próprio amor. Viemos aqui apenas para fortificar o convite que a vida lhe doa, que o eterno lhe dá e que a existência lhe abençoa. Seja, apenas seja em paz. Não há obrigatoriedade na espiritualidade. Se você crê em Alá ou em Cristo, se você assim se faz budista ou shintoísta ou católico, sendo espírita ou umbandista, candomblecista, ou sendo nas multiplicidades da espiritualidade, do crer ou não crer, isto para nós espíritos é um detalhe. Apenas seja em paz. Entre praticar a caridade, nós aqui não impomos, mas nós apenas instigamos a você não mais sonegar ao seu coração um senso de generosidade humana. Entre se manter na bondade, nós apenas convidamos a você, dentro da sua natureza mais singela, simples e humilde, tenha essa grandeza de se doar a alegria, a compaixão. Tendo como ferrolho e, por que não dizer, leme seguro, a gratidão. Não há imposições no Evangelho Terapia, há apenas o instigar. Entretanto, nós entendemos que a cada um é dado conforme o que se nutre da sua intimidade. Uns vão pegar a palavra de Deus obrigatoriamente como um dever. Outros vão impor de uma forma quase que obrigatória seguir, ouvir, entender e mudar. O perdão só é válido para fora quando há verdadeira compaixão por dentro. A caridade só é produtiva para fora quando o coração já é por naturalidade generoso por si só. O silêncio deixa de ser umbral e passa a ser Deus em centelha luz, como assim sempre foi, quando dentro de si mesmo o seu possuidor não mais concebe o seu amor como algo desconhecido, mas acebe a forma de amar como uma porta,
a palairagem aonde ele se encontra cada vez mais harmônico, equilibrado e em paz. A cada um é dado conforme as suas obras. Entretanto, obras essas muito mais nutridas de que feitas, muito mais sentidas e assimiladas de que efetuadas ou propagadas por aí. Tempo é tempo. À vontade, rapaz. Deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. Item 7. Disse ao outro: Segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: Deixe os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. São Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. Amiga, eu pude talvez sentir evangelho se puder complementar para mim. Talvez Jesus tentou dizer a ele: se você realmente crê nas palavras que Cristo dizia, então vá ao rei, vá a todos os lugares e diga que a vida seria o pós-vida é o imortal, que o espírito é eterno. Talvez em algum aspecto Cristo tenha falado isso para ele. Fique à vontade. A natureza do homem é infinitamente eterna. É interessante a forma que as pessoas têm o evoluir e o rarefazer da espiritualidade. Eu vou tentar trazer um ponto de vista do lado de cá, mediante ao que nós estudamos e perante ao que nós cremos, que não é a verdade absoluta e nem deve ser seguida como a única fonte de conhecimento infalível. Cada um abarca e abriga dentro de si a verdade que mais se naturaliza e a realidade que mais lhe compraz na sua própria paz. Deixando isso bem claro, menino, nós entendemos que a espiritualidade que Cristo ensina não é a imortalidade da alma. A espiritualidade que Cristo realmente trouxe não é um corpo mais rarefeito, etérico, mediante a brutalidade dos átomos que moldam a contextura da carcaça orgânica. Não. A espiritualidade que Jesus ou Cristo assim ofertou a todos é lembrar ao ser humano que o espírito evolui pelo que sente e pelo que concebe deste sentir e assim acebe por este mesmo sentimento. Eu vou tentar dar um exemplo. Eu tive um pai e uma mãe, e eu amo este pai e esta mãe. E a vida, mediante as multiplicidades de enfermidades, tolhe a carcaça do meu pai e da minha mãe, pelo que vocês chamam de morte. Se eu sou um cristão e tenho fé no Cristo, e tenho dentro das minhas possibilidades não só uma fé raciocinada, mas um coração inspirado por empatia à vida, há uma grande tendência de eu conceber esta passagem morte apenas como uma passagem. E com todo o respeito, tanto me importa e faz, ou pouco me importa e assim se faz, se o meu pai está no plano espiritual. O que me importa é o sentir espiritual que a eternidade liga com maioridade e maturidade de espírito sóbrio a eu e meu pai.
ou eu e minha mãe. Este selo de senso cognitivo, inspirativo, de empatia, é muito mais importante do que a estadia que meu espírito frequente. Entretanto, nós entendemos que tem muitas pessoas que ficam preocupadas aonde está o pai. Será que está no nosso lar ou está no umbral? Será que meu pai ou minha mãe estão bem? Falo isso apenas para os vivos, ou como vocês entendem, para os encarnados que ainda ficam aqui. Eu não estou falando isso para os desencarnados sobre a preocupação aos carnados que aqui estão. Deixando isso bem claro, vocês pensem nisso. Qual é a referência de vocês ao espírito? É um estado de corporificação de rarefeito e quintessenciado, ou é um estado de consciência mais rarefeito e aprimorado ao verdadeiro eterno que é amar? Vocês já pensaram nisso? Então, esta passagem de Cristo se refere a isto. Parafraseando o mesmo avatar, de uma forma obviamente amena e humilde, é como se Cristo dissesse: por que está chorando? Por que você não me acompanha? E a pessoa diz: mas Jesus, eu estou chorando pelo meu pai ou pelo meu filho. E Cristo se compadece e com sua testa passa na testa desse ser e diz: mas por que está chorando? E a pessoa assustada, com os olhos vídricos, olhando de uma forma terna a face do Cristo, em retórika responde: mas Cristo, eu acabei de lhe dizer que eu perdi o meu filho. E Jesus, mais uma vez, suspira, respira e toca aquela fronte e olha serenamente aqueles olhos sofridos e diz: por que está chorando? Se essa pessoa sente, além das palavras do Cristo, o espírito da essência, ela vai entender que o seu ego chora porque perdeu algo. Mas há um contentamento do espírito que jamais esquecerá, jamais perderá a essência deste ferrolho que liga ao seu filho, à sua mãe, ao seu pai, que se chama amor. Somente o amor próprio supera toda dor e sofrimento. E somente o amar a si pode coligar a vocês de uma forma tão sóbria a vida alheia que nem a morte é capaz de arrebentar tal laço de afetividade. Obrigado. Tanto, para isso necessita ser cristão com maturidade. É um exercício que não é feito de uma hora para outra. Para muitos isso pode parecer desdém ou desleixo, ou até mesmo um tanto de insensibilidade. Como eu vou, de uma hora para outra, parar de chorar pelo meu filho, que eu perdi de eternidade? Não. Aos precipitados, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que quando você acredita não só na vida após a morte, mas em vida, o corpo físico, além da espera da morte, que o amor reviva, que amar rejuvenesce e que somente este laço vence a morte, você vai chorar pelo pai, pela mãe ou pelo filho que, abre aspas, perdeu para a morte. Mas você vai não ficar lamentando em vida por esse martírio. Você não vai sofrer em vida por este tipo de suposto ou suposta forma de distanciamento. Eu entendo vocês, encarnados. Não é difícil entender. A impossibilidade é conceber que, assim, este chamado de maturidade de amor é algo muito difícil de se ter. E muito mais difícil de alimentar dentro de nós que seguimos uma fé carente. E frequentamos quase sempre uma crença submissa ou possessiva. E buscamos sempre o divino, nos vestindo, muitas das vezes, com todo o respeito, de vitimistas, ou de coitados, ou de acusados, ou de lesados.
Dificilmente eu encaro o divino e o espiritual além do meu sagrado que eu cultuo, mas apenas como divino e santo, de cabeça em pé, com corpo erguido e com caráter principalmente ético, não moral, totalmente sóbrio. Está respondido, menino. Criptos, bom dia. Um bom dia. Eu gostaria só de fazer uma contribuição acerca dessa passagem, porque tem dois pontos aí que eu acho que também são muito importantes para que a gente tenha noção, Fica à vontade, menino. que é a procrastinação e a ideia de vida e de morte que o Evangelho traz. Uma das interpretações que se faz acerca dessa passagem é quando o homem diz a Cristo, a Jesus que Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. De fato, ele poderia estar falando de um sepultamento, de ir a um sepultamento, ou deixa-me primeiro meu pai morrer, porque ele fazia parte de um comércio com o pai, uma vida com o pai, fazendo parte da tradição, e a independência do filho era alcançada depois que ele acompanhava, sepultava o pai. Então era assim que se falava, né? Deixa-me primeiro viver, meu pai morrer, para que eu não me torne independente, herdeiro de tudo que ele tem. Aí sim eu me torno tão independente que eu posso ouvir a você. Mas isso é lá na frente ainda, não é agora. Tá certo, Cristo? Aguarda um momento aí, que eu já estou chegando. Primeiro eu vou sepultar o meu pai. E Jesus olha para ele e fala: Deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. E aí tem uma coisa interessante. O que seria realmente a morte na linguagem do Evangelho e a vida na linguagem do Evangelho? Era algo que eu estava refletindo essa semana. A morte é você não valorizar o sentimento sublime de afeto, de amar, de acolhimento, de amparo, de cumplicidade, de gratidão, de honestidade, de humildade, de compassividade, de indulgência e, por que não dizer, compaixão com o outro e também para consigo mesmo. Quando você mata esses sentires, qual nobreza há em toda a vivência que você até então teve como moribundo? Continue, menino. E a vida, Criptos, na sua opinião? A vida é isso que eu acabei de dizer. Nem a morte tem o poder de liquidar qualquer sentimento sublime. Só que quando alguém morre, vocês se apegam à dor e o sofrimento da falta de sublimidade desses sentimentos que você pecou na vida do moribundo, ou que você pecou na própria vivência que você teve quando o morto ainda era vivo. Está respondido, meu jovem. Está muito mais para arrependimento, está muito mais para a frustração de que propriamente a perda ou a perca de alguém. Isso na maioria dos casos. Entretanto, Criptos, e se você está falando disso, o que seria aquelas crianças que já nascem mortas, ou até mesmo dentro do útero, já não estão vivas? Vale essa mesma assertiva? Em partes. A maioria. Quando acontece isso para uma criança de terna idade, até mesmo dentro do útero, através de um aborto, provocado não por intenções malignas, mas pelo problema de saúde ou qualquer tipo de conturbação na saúde da própria mãe. Faltou de mim amor e carinho, afeto, pureza, indulgência, piedade, compaixão, gratidão a meu filho que era um feto? Obviamente que não. Mas somente com sentimentos sublimes que você vai continuar amando ao seu filho. E somente com sentimentos salutares que você vai curar a sua vida, além do ferrolho do sofrimento da morte. Então você pode optar
em exercer a reforma íntima em sentimentos que lhe dão hombridade e maturidade, ou você pode ainda se cristalizar no momento que a morte tira a tua lealdade à vida e que a morte, de alguma forma, retira de você a lealdade à própria existência. Você entende, meu amigo? Entendo. É algo muito sutil, mas é algo extremamente profundo, porque isso é evolução. Esse tipo de evolução não torna vocês insensíveis. Os cemitérios continuarão sendo cemitério, as pessoas vão sofrer, vai doer, vão chorar, vão lamentar, mas o coração vai abrigar muito mais a alegria da vida do que o desespero da morte. A humanidade ainda não está com maturidade para conceber essa simples, mas ao mesmo tempo profunda verdade de ser. Somos eternos, somos deuses, somos luz viva. Esta é a palavra do Cristo, que infelizmente ainda ela não é muito bem revista ou vista, e não estou dizendo aqui que eu sou o dono da verdade. Deixe os seus mortos não é desfazer das dores da sua perca, mas é valorizar qualitativamente os valores da vitória da vida. Eu perdi meu filho fisicamente, estou lamentando, estou sofrendo, mas espiritualmente eu sou um adepto da sorte, da vida. Aonde meu filho estiver, mesmo que não esteja comigo, eu lamento por ele não estar aqui, mas eu o amo. O meu amor por ele é mais forte do que a dor e do sofrimento. O que me liga a ele é muito mais forte do que o lamento. Então eu tenho fé. Tenho fé que um dia ele possa voltar, talvez numa outra encarnação, e se não voltar, eu vou continuar em adoração lúcida, amando. Morte, momentaneamente, você não me derrota, você me vence. Mas morte, todas as vezes que eu me amo, você é derrotada pela vida. Está respondido, menino. É exatamente isso que eu tenho refletido sobre essa dicotomia, né? Você Vida, entende a profundidade dos ensinamentos do Avatar Cristo? com certeza. É uma profundidade incrivelmente simples e naturalmente grandiosa.